Você recebe uma mensagem no WhatsApp do seu primo caloteiro. Já fazem 5 anos que vocês não se falam, até porque ele te deve 10 mil reais e sujou seu nome. Boa tarde, Cíntia. Arquivo.zip. Segue o arquivo solicitado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Você acha isso um pouco suspeito, né? Mas fica curiosa para saber o que tá nesse arquivo. Você não pediu nada. Será que foi um engano? Será que é um comprovante? Será que ele quer pagar a dívida finalmente? Curiosa, você abre o arquivo e dentro dele tem um outro arquivo. Arquivo.vbs. Você nunca viu nada parecido, que é um VBS. Você decide clicar para ver o que acontece. Você clica e nada. Você clica de novo. Nada. Estranho. Você volta para o WhatsApp Web e começa a receber mensagens de várias pessoas perguntando o que era aquilo. Aquilo que? Você entra nas mensagens e percebe que você enviou vários arquivos para várias pessoas. Enquanto isso acontece, os seus parentes começam a receber mensagem de golpe no WhatsApp, estão sendo inseridos em grupos de criptomoedas obscuras e alguns deles estão até tendo suas contas de banco zeradas. E você está sendo monitorada. Se você tentar entrar em algum internet banking, hackers estão preparados para enviar telas falsas para te enganar e fazer você digitar a sua senha que vai ser enviada para eles. Esse caos todo está sendo causado por uma nova campanha que espalha o vírus Eternidade Stealer, focado exclusivamente em brasileiros até agora. E além do Stealer, um worm está sendo espalhado pelo WhatsApp, que manda mensagens como se fosse você, para fazer mais pessoas caírem. Bora entender como funciona esse ataque? Dá uma olhada no código do worm que se espalha pelo WhatsApp e faz o download do vírus para entender o que ele faz e como se proteger. Tudo começa com uma mensagem do seu melhor amigo. Bom dia, João. Logo abaixo tem um arquivo nada suspeito, arquivo.zip, e mais uma mensagem. Segue o arquivo solicitado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa mensagem por si só é suspeita, mas como é de um contato de confiança, você pode acabar caindo na armadilha. Dentro desse zip tem um arquivo .vbs. O que ele é? VBS é uma extensão para Visual Basic Script. E o que é Visual Basic Script? É uma linguagem de programação que o Windows suporta nativamente. Ela pode ser usada para fazer automações no sistema, mas hoje em dia não é muito comum. Claro, ainda existem alguns sistemas legados, mas hoje o pessoal usa mais o PowerShell ou o JavaScript. Até por conta disso e dos riscos de segurança com a possibilidade de vírus, o suporte para o VB-Script está sendo removido do Windows aos poucos. Então esse arquivo é um script, mas o que ele faz? Esse é o código que está nele. Não dá para entender nada, ele está ofuscado, mas ao fazer uma análise, o código se torna isso. Agora dá para entender. Primeiro, ele vai no site Centro Gaúcho da Bahia 123 e baixa um instalador. Depois ele executa o MSIExec, que é um recurso do Windows para instalar coisas no computador. E como argumento ele passa o instalador, que ele acabou de baixar, e a opção QN, que não mostra nenhuma interface para o usuário. Então ele instala esse programa misterioso no seu computador de forma bem disfarçada e logo depois ele apaga o instalador. Esse programa é um dropper que contém alguns scripts e o Trojan, o Eternidade Stealer. Esse Trojan é especializado em roubar dados bancários.
O dropper, depois de ser instalado, vai executar um script que fica monitorando o que você faz no seu PC e no momento certo vai ativar o Trojan para roubar suas informações. Com a instalação, ele também adquiriu persistência, então sempre que você ligar o PC, ele vai estar lá te monitorando. Depois de instalar o Dropper, ele instala na sua máquina o Python, que é uma linguagem de programação famosa, e depois ele baixa mais algumas dependências. Essas dependências misturam automações de mouse e teclado, como o PyAutoGuide, controle e processamento de texto e imagens, como o Pillow, o PyTorrect e o OpenCV, além de automações em browsers, como o Selenium. Então, esse Worm consegue controlar o seu computador, manipular as janelas que você visita e ler tudo o que você faz. Ele instala todas essas bibliotecas e depois baixa a segunda parte, o Worm. Esse script que vai enviar as mensagens para todos os seus contatos, mas ele também vai fazer bem mais do que isso. O Worm, que está em Python, tem a função de se espalhar para todos os seus contatos. Então ele lista todas as pessoas que você conversou, monta a mensagem, que é parecida com a que você recebeu, e depois envia o script com o vírus para eles baixarem e executarem. O script com vírus pode não ser exatamente o mesmo, pode haver versões diferentes se espalhando, talvez arquivos com outras extensões. Então é importante ficar atento com qualquer arquivo zip. Esse worm começa listando todos os contatos e faz um filtro para saber quais são os mais fáceis de cair em um golpe. Então ele ignora grupos, números de WhatsApp Business e lista de transmissão. Para o que sobrou, que no caso são as pessoas comuns, como a mãe do João, como a Vânia, que é a sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria, ele pega o número de telefone, nome e alguns metadados, tipo se o contato está salvo ou não. Esses dados são enviados para o servidor do hacker. Essa é a função que eles executam imediatamente depois de pegar os seus dados. Ali no código dá para ver que ele salva a seção da máquina, o nome, todos os contatos com as informações que eles precisam e enviam para um servidor PHP que eles possuem. Então, mesmo que nenhuma delas caia nessa armadilha, eles já possuem esses dados e podem tentar outros golpes depois. Só que agora sabendo o nome e o número dela. O potencial de estrago é muito grande, principalmente para pessoas mais leigas. Já a mensagem que ele envia segue um template que varia conforme a hora do dia. Esse é o código da geração da mensagem. Dá para notar ali que a mensagem inicial ela é composta pela saudação e depois pelo nome. Esse malware sabe o seu nome por meio do que está salvo no contato da pessoa que te enviou a mensagem. Então, supondo que você salvou o número da sua irmã como Dadeira da Esquina, ele vai usar isso na mensagem. A saudação é bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha o nível de detalhe desse malware. Ele vai variando as mensagens conforme a hora do dia. Então, se a hora for menor que 12, é bom dia. Se é menor que 18, boa tarde, ou então, boa noite. Essa mensagem vai ser enviada junto com o arquivo, que é onde vai estar o malware. Esse arquivo é baixado do servidor do atacante no formato de base 64 e depois é convertido para binário, como dá para ver ali no código. Então ele usa uma biblioteca, que é derivada de uma biblioteca em JavaScript, para fazer o envio das mensagens usando o seu WhatsApp Web. Primeiro ele envia a mensagem de saudação, como bom dia, Dadeira da Esquina. Depois envia o arquivo e a mensagem final. Assim ele vai infectando o que ele puder, se espalhando cada vez mais e roubando os números de contatos para tentar outros golpes depois. E agora que o worm se espalhou para todas as pessoas que você conversa, chegou a parte mais perigosa. Voltando para o primeiro passo do malware, ele executou no seu computador o dropper. Esse dropper baixou e instalou algumas coisas na sua máquina, inclusive um script malicioso que serve para monitorar o sistema e um outro payload criptografado. Esse payload contém o malware principal, o Eternidade. O script de monitoramento, quando executado, primeiro tenta se certificar que está executando no Brasil. Para isso ele pega o código do idioma do sistema e dá erro se não for brasileiro. Mas se for, ele segue com a execução. Primeiro ele lista processos e coisas instaladas no seu computador, para verificar se tem algum antivírus instalado. Além disso, ele pega informações do sistema, IP externo e IP local, e informações do seu hardware, como modelo do processador, tamanho
tamanho de memória RAM e mais algumas outras coisas, e o seu usuário na máquina. Tudo isso ele envia para o servidor dos atacantes. E depois disso ele fica monitorando o sistema, procurando por janelas que contenham palavras-chave, tipo Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, MetaMask e várias outras palavras. Claro, todas relacionadas com banco ou carteiras e corretoras de criptomoedas. Se ele encontrar alguma janela ou processo que tenha esse nome, ele inicia a próxima etapa do ataque, que é onde acontece o roubo de verdade. O Eternidade está inativado em um arquivo criptografado, aquele com o final .dmp. O arquivo de monitoramento, quando detecta o momento certo, que é quando você está usando algum banco, vai usar um outro arquivo com o final .tda para carregar o stealer. Esse arquivo .tda também está criptografado, então o script descriptografa, descomprime e depois executa carregando o código na memória. O que está sendo executado é um injetor escrito em Delphi. Ele é responsável por fazer process hollowing e injetar no svc host.exe o Eternidade. Se você se perdeu nessa última frase, fica tranquilo. Process hollowing é uma técnica onde o atacante executa um processo legítimo e muda o código dentro dele. Essa técnica é bem comum, eu já falei dela em alguns vídeos. Então imagina que você inicia um Paint, mas muda todo o código do Paint e transforma ele em um Chrome. É tipo isso. No caso, o injetor transforma o svc host em um vírus, que é o Eternidade. Então ele carrega o arquivo .dmp, descriptografa, descomprime e depois injeta no processo. Esse svc host é um processo do sistema que é usado para hospedar processos de serviços do Windows. A ideia é executar vários serviços em um único processo, para reduzir o consumo de recursos do sistema. Então, se você abrir o gerenciador de tarefas, vai ver que existem muitos processos desse tipo. Todos eles podem ser um serviço do sistema. Então, esse malware se aproveita disso para se disfarçar na multidão, se injetando em um processo do svc host. Dessa forma, é muito difícil notar que algum deles pode ser o vírus. O Eternidade é um stealer feito em Delphi também. Quando ele começa a executar, ele também procura por processos abertos no seu computador que possuem algumas palavras-chave de banco ou criptomoedas, como Banco do Brasil, Binance e etc. Essa é a lista de palavras que ele procura. Se ele achar, ele inicia uma conexão com o servidor do hacker. Uma coisa interessante é que os dados do servidor estão em uma conta de e-mail que o vírus acessa. Inclusive você poderia acessar. Aqui está o dado do servidor, no caso é o terra.com.br, o e-mail que é esse aqui, oliveiraadriano30@terra.com.br e a senha, que é eternidade103@. Então, entrando nessa conta, existe uma mensagem com o assunto José. Nessa mensagem tem o endereço de IP do servidor, mas se acontecer de não dar certo o e-mail, ele tem um plano B, ele se conecta no servidor Dom Imóveis 1. A comunicação com o servidor é feita de forma encriptada, apesar de que as informações de chave e sal estarem presentes no próprio código. Então, os pesquisadores da Trustwave conseguiram descriptografar as mensagens. O stealer envia para o servidor mensagens e espera a resposta para saber o que executar. Alguns dos comandos são OK, que pega um monte de informações e envia para o servidor, como os dados do sistema, processos, usuários e qual foi o banco detectado. Também tem o pedido senhas, que manda um overlay para a tela do usuário. Então, o malware finge ser a tela do banco e se insere em partes específicas, onde o usuário vai colocar os dados de agência, conta e senha. E ao pegar essas informações, elas são enviadas para o hacker. E vários comandos específicos para a Caixa e o Banco do Brasil, onde o malware coloca overlays em que a pessoa coloca a sua assinatura eletrônica. Tem outros comandos também. Essa é a lista deles. Os pesquisadores também descobriram um painel de controle usado pelos hackers. Lá eles têm acesso a estatísticas de comunicação com máquinas infectadas em tempo real. E também tem algumas configurações para evitar bots, bloquear VPNs e IP suspeitos dessa página. Inclusive tem um IP específico que tem permissão de acesso permanente ao painel. E ao que parece, esse IP pertence à Starlink. Esse malware é bem parecido com a campanha do Survey Potel,
Potel, aquele outro malware que se espalha pelo WhatsApp, também conhecido como Maverick. Ele também é voltado para roubar dados bancários com overlays para o sistema Windows, mas eles usam códigos e linguagem de programação bem diferentes. E o malware em si é bem diferente. No server Potel, o Stealer era o Maverick, e nesse caso o Stealer é o Eternidade. Então não sei se eles têm alguma ligação, mas é bem interessante as semelhanças. E se você quiser dar uma olhada melhor, na descrição vai ter o link da pesquisa. E depois de mais um malware mirando o WhatsApp Web, fique esperto e não baixa arquivo zip pelo WhatsApp, nem se o Papa te enviar. A não ser, claro, que você saiba o que você está fazendo. Os malwares estão cada vez mais criativos e perigosos. E mesmo que você não use o Windows, alguém pode estar tentando te mandar alguma variante. Então toma cuidado. E até a próxima. Pra você.